Beneficiários Unimed Campo Grande, em especial as mulheres que recentemente receberam uma notícia especial trazendo uma novidade preciosa. Vou ser mãe, estou gestante. Diante dessa novidade, muitas estarão alcançando a realização de um sonho. Outras, talvez diante de uma surpresa, de algo que não estava previsto nem planejado. Seja o sonho, ou seja a surpresa com a maternidade, o mistério da vida já está em você. Dúvidas, questionamentos, temores, expectativas. Esta nova etapa da vida já teve início e tudo já está acontecendo. São transformações que ocorrem em você, em seu corpo, em seus sentimentos. Transformações também nas suas relações afetivas, com seu companheiro, com seus familiares, no trabalho. Ou seja, o impacto já está acontecendo no presente e no futuro. E nesta nova etapa que se inicia, existe um percurso a ser percorrido. E ele já deu a largada. Neste percurso, ao final de 9 meses, você encontrará com o momento mágico da maternidade. E para isso você precisa seguir com segurança. Mas quais serão as suas necessidades? Apoio da sua família, dos seus familiares, do seu esposo, do seu companheiro. Precisa também realizar o pré-natal. Precisa também de informações, de conhecimento e de orientações. Para seguir em segurança e para chegar em segurança no momento do parto, onde chega o seu bebê, que também deve vir saudável e seguro. A partir do conhecimento dessas necessidades que existem nesse momento tão especial, a equipe de saúde da Unimed Campo Grande faz um convite para as futuras mamães, para que possam participar da linha de cuidado de gestantes. Essa linha de cuidado é coordenada por uma enfermeira, conta com o apoio de uma equipe multiprofissional e estará à disposição de quem desejar. Mas o que essa linha de cuidado tem a oferecer? O curso de gestante. Esse curso ele é formado a partir da elaboração de aulas ministradas por médicos obstetras, pediatras ou de outras especialidades, aulas ministradas por outros profissionais, nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, que trabalham conteúdos e assuntos pertinentes e essenciais para quem está no caminho da maternidade. Oferece ainda oficinas temáticas, abordando outros temas, outros assuntos que são complementares ao curso de gestante. Ainda a equipe que trabalha de apoio, equipe multidisciplinar, elabora e disponibiliza conteúdos, materiais importantes para o autocuidado da gestante e cuidado dos bebês, e que são encaminhados via lista de transmissão para os contatos das gestantes que estão inseridas na linha de cuidado. E o grande destaque, o grande diferencial dessa linha de cuidado é justamente o autocuidado apoiado para a gestante, por meio de um canal de comunicação, onde a gestante em qualquer momento ela pode entrar em contato para tirar as suas dúvidas, para diminuir as suas angústias. E também o monitoramento, que é a verificação periódica, o acompanhamento da execução do pré-natal, que é o grande roteiro para conseguir ter êxito e conseguir chegar na maternidade de uma maneira saudável. Esse é o diferencial. Faço o convite e contamos com a participação de vocês. Meu nome é Sandra Cristo, sou médica, coordenadora da Atenção Integral à Saúde da Unimed Campo Grande. Aguardamos vocês, contamos com a presença para que a gente possa contribuir nesse momento tão especial e preparar a chegada desse bebê.
Acesse os nossos contatos, os nossos canais de atendimento e confirme a sua participação nessa linha de cuidado. Até breve. Meu nome é Emilene, eu sou pediatra. Gostaria de agradecer o convite que a Unimed fez para eu estar participando com vocês desse curso de gestante. É uma satisfação poder estar aqui contribuindo, né, com algumas orientações para o bem-estar do futuro filho de vocês. Eu também sou mãe e sei como é importante essas orientações. É sabido de todo mundo, né, que o pré-natal ele é fundamental para se ter uma gestação saudável. Mas o que muitas mães e pais não sabem é que não é somente o médico obstetra que faz parte desse processo. O médico pediatra também é importante dentro do pré-natal. Numa consulta chamada de consulta pediátrica no pré-natal. É uma consulta que se faz no 3º trimestre. Essa consulta se faz normalmente entre o 1º e o 2º mês antes do parto, né? Com essa consulta, o pediatra ele vai tentar tirar os anseios, as dúvidas, os medos desses futuros pais com a chegada desse filho, né? A gente vai fazer informações antecipatórias, propor estratégias ali para situações do cotidiano desse bebê, principalmente dentro da casa dele. Então, o intuito nosso é transformar pais e mães em cuidadores eficazes dos seus filhos, né? Nessa consulta, a gente vai ter vários parâmetros que a gente vai estar vendo, vai estar sendo abordado, né? Alguns parâmetros principais eu coloquei aqui para vocês. Então, primeiro é para você fazer o vínculo do pediatra com esses pais, esse pai e essa mãe, né? É um vínculo muito forte, porque o bem mais precioso dessa família vai estar sendo cuidado por esse profissional. E não vai ficar somente ali na infância, né? É um vínculo que vai por muito tempo, adentrando até a adolescência dessa criança. Nessa consulta, são olhados os dados familiares. Então, assim, tipo sanguíneo, se os pais eles têm algum grau de parentesco, peso, se a mãe está ganhando o peso adequadamente, se essa mãe ela está tendo alguma intercorrência dentro deste pré-natal, ela está desenvolvendo alguma situação que possa estar fazendo com que haja um comprometimento da saúde desse futuro bebê, uma hipertensão, uma diabetes gestacional, se essa mãe está com alguma doença infecciosa que precisa de tratamento, como uma sífilis, por exemplo. Então, esses dados são abordados também pelo pediatra. Para isso, é importante que nessa consulta seja levada a caderneta da gestante, onde o obstetra ele coloca todos os dados ali das consultas mensais, assim como os exames e também as medicações que essa mãe esteja tomando. Sabendo das suplementações de vitamina, o pediatra também vai poder saber se a nutrição do bebê intraútero está adequada. Então, é uma mãe que está sendo suplementada com sulfato ferroso, com ácido fólico, vitamina D, com ômega 3. É uma mãe que está com as vacinas em dia, né? Lembrando da importância das vacinas como influenza, o tétano, a coqueluche, né? Vacinas da hepatite B, vacinas importantes para dentro dessa etapa aí de pré-natal. O tipo de parto também precisa ser conhecido, lembrando que este tipo de parto, ele vai ser de comum acordo do obstetra com os pais, né? Vendo qual que é o melhor benefício ali para o binômio mãe e filho. Dar orientações em relação à recepção desse recém-nascido na sala de parto. Então, assim, como que vai ser, quem que é que vai estar presente com a gestante nesse momento, quais são os procedimentos da retirada do bebezinho da barriga e levado até a mãe, como que o pediatra, como o pai vai se portar ali dentro da sala, os aspectos a serem vistos, como é feita a pesagem desse bebê, as medidas, como é feito o clampeamento do cordão umbilical, que é aquele desligamento, né, ali do cordão umbilical na hora do parto. Tá? Então, essas informações também podem ser dadas durante essa consulta, que vai deixar os pais mais tranquilos relacionando as coisas que irão acontecer, para nada ficar de surpresa ali. E é um momento muito importante para a gente, principalmente, falar sobre a importância do aleitamento materno. Então, tirar mitos dessas mães, né? Então, falando que o aleitamento, meu leite é fraco, que eu tenho que suplementar. Então, é o momento de se falar da importância do leite materno, de como ele é um alimento completo,
de como ele é um alimento seguro para o seu filho, né, que a quantidade de leite produzida normalmente, quando não tem nenhuma intercorrência, é suficiente para o seu filho, tá? Observar ali, já fazer uma análise de como é o mamilo dessa mãe. Se é um mamilo invertido, se é um mamilo plano, como se pode fazer para poder estar cuidando dessa mama antes do nascimento desse bebê, para a preparação dessa mama. Saber também como que está sendo o impacto deste nascimento dessa criança nesse âmbito familiar. Então, assim, essa criança está chegando nessa família. É uma família que está em processo de separação? É uma família que a gravidez foi desejada, ou foi planejada, ou não foi nenhum dos dois? Quem que é a rede de apoio para essa mãe? Essa rede de apoio é formada somente pelo pai? Ou tem mãe, tem sogra, avós, tias, primas, né? Todas aquelas pessoas que vão fazer parte do círculo ali do cuidado da criança. Então, isso daí também é importante para já se traçar vínculos. Também vai se falar sobre os testes de triagem neonatal. Então, são 5 testes que são feitos ali durante o nascimento da criança, alguns dentro do hospital e alguns fora do hospital. O teste do pezinho, mais conhecido de todos, ele é um teste onde a gente vai fazer uma triagem de doenças neonatais, um teste muito importante, oferecido pela rede pública e também pela rede particular. Esse teste, ele pode ser feito no primeiro mês de vida, só que o período ideal para ser feito ele é do 3º ao 5º dia. Então, normalmente não vai ser feito dentro do hospital, porque agora, ainda mais por causa da pandemia, então o tempo de ficar no hospital após um parto está sendo muito reduzido. Então, assim, normalmente é de 24, no máximo 48 horas. Então, é um teste que vai ser feito fora do hospital. O teste da orelhinha é um teste feito pelo profissional fonoaudiólogo. Ele vai ser feito dentro do hospital, normalmente após 24 horas de vida. Ele é um teste para ver se a criança ela responde a estímulo sonoro. É um teste indolor, que vai ser feito lá no hospital. Pode acontecer do teste ter algumas intercorrências, então já vou falar aqui para vocês. Às vezes o líquido do parto, que é o líquido amniótico, ele fica dentro do ouvidinho do neném, ou se não, o bebê ele, foi levado para tomar banho e acabou entrando um pouquinho de água. Na hora que vai fazer o teste às vezes vem alterado, mas isso não quer dizer que o bebê tem algum problema auditivo, né? Então o novo teste é reagendado pelo profissional, normalmente após 1 semana ou 10 dias de feito esse exame. O teste do olhinho. O teste do olhinho é um teste que algumas maternidades, alguns hospitais fazem ali no hospital, outros não. Aí, quando não é feito no hospital, o profissional pediatra pode fazer ali dentro do consultório mesmo, ou até mesmo encaminhar para um oftalmologista. É um teste muito simples também, indolor, onde incide uma luz, através de um aparelhinho que chama oftalmoscópio, no olhinho do bebê. Então, essa luz, ela tem que entrar e a hora que essa luz reflete, tem que ser um reflexo vermelho. O reflexo vermelho mostra que não tem nenhum obstáculo para a entrada dessa luz no olhinho da criança. Então, assim, prevenção e diagnóstico precoce de catarata congênita, de glaucoma, tá? Então, um teste bastante importante. Normalmente se faz no primeiro mês de vida. O teste do coração, teste do coraçãozinho. Ele é feito no hospital, né? Profissional, a enfermeira faz esse teste. É um teste que vai ver a saturação de oxigênio na criança, né? Então é feito através de oxímetro. Esse oxímetro é colocado na mãozinha da criança, em algum dos membros inferiores, e vai ver a variação de saturação dos membros superiores e dos membros inferiores. Ele é para detecção precoce de alguma alteração cardíaca. Havendo o teste sendo alterado, aí tem a indicação de complementar a investigação com o ecocardiograma. O teste da linguinha. O teste da linguinha é outro teste, é um dos mais novos dentre esses testes. Ele é para ver se a criança ela tem aquele freio lingual, ou seja, um frênulo onde a língua ela é grudadinha. Então, esta avaliação é importante porque através dela a gente vai ver se vai ter problema para amamentação, vai ter problemas futuros ali na musculatura da boquinha da criança. Vendo a presença desse freio, é feito um procedimento com um piquezinho, né, dentro do hospital mesmo, ou às vezes precisa encaminhar,
e a resolução é bem rápida e indolor. Na consulta pediátrica, então, a gente vai estar falando também qual que é o momento ideal de se levar o bebê na consulta de puericultura, né? Eu já atendi no consultório pacientes que saíram do hospital e já foram na consulta pediátrica. Então, isso não é o ideal. Até mesmo porque eram tantas dúvidas dos pais que eles já queriam estar lá. Mais um motivo da importância dessa consulta pediátrica dentro do pré-natal. O momento ideal da primeira consulta é entre o 7º e o 10º dia de vida da criança, tá bom? Podendo se estender ou antecipar de acordo com algum motivo de força maior. Nessa consulta pediátrica, lembrar que tem que ser levados os documentos da criança. Qual que é o documento da criança? É a caderneta de vacina. Essa caderneta ela vai ser oferecida lá na maternidade, no hospital, e nela vai estar sendo preenchido lá no hospital com todos os dados de nascimento. O resultado do teste do olhinho, do teste da orelhinha, do teste do coração e do teste da linguinha também vão estar sendo registrados nessa caderneta e o pediatra lá na consulta de puericultura vai poder estar vendo com mais facilidade esses dados. Se é uma criança que teve alguma intercorrência e precisou ficar internada por um período maior de tempo, ela vai ter uma carta de alta. Essa carta de alta também é super importante estar sendo levada na consulta de puericultura. Essa carta ela tem todos os dados que foram feitos, né? Intercorrências, medicações usadas, resultados de exame. Então, isso também facilita a compreensão do que aconteceu nesse período aí. Então, esses são os aspectos abordados, né, nessa consulta pediátrica. Dentro desses aspectos, também tem as dúvidas mais frequentes que os pais levam para o consultório. Então, eu elenquei algumas aqui para poder estar explicando para vocês a fisiologia ou do porquê de acontecer algumas coisas, para vocês saberem o que é normal, o que é esperado e o que não é normal. Quando procurar um atendimento pediátrico ou um atendimento de pronto atendimento numa necessidade maior, tá bom? Então, vamos lá. Uma dúvida que gera nos pais é em relação à fontanela, né? A fontanela é a moleirinha que o bebezinho tem aqui na cabecinha dele. Essa moleirinha, então, normalmente a gente tem a moleirinha anterior, que é a fontanela anterior, ela é chamada de bregmática. E tem uma posterior. Então, e o que gera dúvida é essa posterior. Tem bebezinho que nasce, então, com uma fontanela, uma moleirinha aberta na parte posterior da cabeça. Isso gera muitas dúvidas nos pais. Então, para vocês saberem que é normal a abertura dessa segunda fontanela. Essa fontanela, ela se fecha normalmente no primeiro ou no segundo mês e não é todo bebê que nasce com ela aberta. Então, nascendo com ela aberta, saber que ela é normal. E sabendo que ela está aberta, evitar cuidado com o jeito que pega a cabecinha do bebê na parte posterior. Não pegar com os dedos e sim com a palma da mão para evitar traumatismo nessa fontanela. Tá bom? Peso. Peso é outra coisa que gera bastante dúvida. Então, assim, a criança, normalmente, quando ela nasce, ela tá bem inchadinha, tá gordinha. Então, ela tá cheia de líquido amniótico, né, cuja respiração lá dentro da barriguinha era essa respiração. Então, ela é uma nenenzinha inchada. Nos primeiros dias de vida, ela começa a desinchar. Então, ela sofre um processo de desidratação normal e tem uma perda de peso. Então, normalmente, a criança, nos seus primeiros 7 a 10 dias de vida, ele tem uma perda de até 10% do seu peso de nascimento. E isso é muito importante saber, principalmente se na caderneta de vacina tiver o peso de alta da criança. Por quê? Lá na consulta de puericultura, o peso que a gente vai estar avaliando para ver se a criança já está recuperando ou se a criança está com algum déficit, é em relação a esse peso de saída da maternidade. Então, eu falo para todos os pais estarem cobrando esse peso e ver se foi marcado ou não na caderneta de vacina da criança. A partir do 10º até o 14º dia de vida, a criança ela já tem que ter recuperado o seu peso de nascimento. Então, ela perdeu os 10%, de 10 a 14 dias ela já vai ter recuperado. Então, com 14 dias, a gente fala que a criança tem que ter pelo menos o peso que nasceu, para a gente ver que essa amamentação está sendo efetiva. Choro. Ai, o choro é o que mais gera angústia dos pais, né? Porque, assim, saber a causa do choro é um exercício diário, né? Que a gente, às vezes, fica sem saber. Então, assim, o choro do bebezinho, na verdade, é uma comunicação que o bebezinho tem com o meio externo, né? Ele não sabe expressar seus sentimentos, então ele vai fazer como um ato reflexo chorar. O choro pode ser
por fome, o choro pode ser por calor, por frio, por excesso de estímulos, um desconforto da criança com alguma posição que ela esteja, ou pelo simples fato que a criança ela quer que você pegue ela no colo. Então, com o tempo, né, vocês vão começar a descobrir, esse choro mais agudo é de dor. Esse choro é um choro de fome, tá? Mas isso aí é só o tempo que vai falar para vocês. Lógico que um nenê chorando, a gente não vai deixar ele chorando no berço ou no carrinho. Sempre a gente vai estar pegando e acalentando. E no começo não tem jeito, então vai ser oferecido seio materno, vou ver se a roupa tá demais, vou ver se a roupa tá de menos, né? Vou ver se tem alguma coisa causando dor nesse bebê. Tenho até um caso que uma criança, ela chorou muito, a mãe achando que era fome, né? E daí o que aconteceu? Uma linha do macacão da criança prendeu no dedinho mínimo da criança e estava deixando roxo, e isso estava causando muita dor, e a mãe não viu. Infelizmente, é um nenenzinho que foi levado para o pronto atendimento e já tinha o quê? Quase uma necrose da pontinha do dedo da criança. Então, a criança chorou, a gente vai ver o que está acontecendo, tá bom? Cólica é outro sintoma, é outro causa de choro. A cólica, ela é uma coisa que acontece. A dura a gente falar assim, a cólica é fisiológica e vai passar. Para aqueles pais que estão vivendo aquele momento ali de choro, que é um momento muito conturbado com cólica, quando você fala isso é muito estressante, né? Mas infelizmente é verdade. A cólica ela é fisiológica, né? A cólica vai passar. Normalmente a cólica é definida como períodos de choro ou desconforto que duram mais de 3 horas por dia, por mais de 3 vezes na semana, por mais de 3 semanas seguidas. Então, essa é a definição de cólica. Ela começa normalmente na 2ª semana de vida e vai se estendendo até 3 meses a 4 meses. Então, quando a gente fala assim, a cólica vai passar com 3 meses, aí chega 3 meses e um dia a mãe fala, doutora, olha aqui, a cólica não passou. Então, na verdade, a gente está falando de uma variação, né, com algumas crianças que vai ser um pouquinho mais, outras crianças que vai ser um pouquinho menos. A cólica, ela tem algumas causas, né? Algumas são desconhecidas e a grande maioria das dores nesse período aí é por causa de um sistema digestivo imaturo. Então, os movimentos peristálticos, eles não são sincronizados. A flora bacteriana do bebê, que é a flora intestinal boa, ela não está 100% formada, então a falta dessa flora intestinal também pode causar dor. O bebê, na hora que ele está mamando, ele ainda tem uma instabilidade respiratória, então ele está aprendendo a deglutir e a respirar. Neste processo, ele acaba engolindo, deglutindo ar, e esse ar que vai formar os gases também vai fazer um desconforto. Então, essas são as causas de cólica. Alguns alimentos, comprovadamente, né, estudados, tem alguns artigos mostrando, que podem também, alguns alimentos que a mãe faz uso, pode também estar provocando ou aumentando essa cólica do bebê. Dentre eles, a gente tem o excesso de leite e seus derivados. Alguns outros é até meio cultural, né? Então, assim, eu falo para as mães que normalmente, se ela fez uso de um alimento e ela sentiu que naquele dia ou naquele período aumentou a irritabilidade, o choro dessa criança, talvez ela tenha que diminuir aquele alimento, tá? Então, dentre esses alimentos, assim, que não tem um estudo comprovado, mas culturalmente observa alguma relação com a cólica, a gente tem o feijão, a gente tem o tereré, o chimarrão, a cafeína, os refrigerantes, a água com gás. Então, os alimentos muito cítricos, então são alimentos que a gente procura diminuir e apesar disso tem mães que vai usar e não vai ter a cólica. Então, é uma coisa bem individualizada, que com o seu pediatra em consultório vocês vão estar decidindo qual que é o melhor a se fazer. O sono do bebê, ele é outra coisa também que gera dúvida, né? O sono do bebê é normalmente de 14 a 18 horas por dia. Esse sono, então, ele vai ser, ele não é contínuo, né? Porque tem as mamadas durante este sono. E durante uma mamada, o bebê, para esvaziar uma mama, normalmente não é muito rápido desse início. Então, o bebê faz uma mamada de, às vezes, 40 minutos, 1 hora. E dentro dessa 40 minutos, 1 hora, ele tem períodos de sono. Então, esses períodos de sono também são computados nessas 14 a 18 horas.
Outra dúvida é a questão dos espirros e dos soluços. Então, assim, o meu bebê espirra demais, será que ele está resfriado? Será que ele está gripado? Então, normalmente não. Os espirros não quer dizer que o bebê esteja com alguma infecção respiratória. Normalmente, alguma substância que irrite a mucosa nasal do bebezinho, ar quente, ar frio, perfume, roupa lavada com alguma substância, com algum amaciante de um cheiro mais forte, pode provocar uma irritação e, como um ato reflexo, o bebê vai espirrar. Eles cessam espontaneamente e a gente não precisa estar se preocupando. Soluço. Soluço é outra coisa que também preocupa muitos pais e é uma coisa bem comum de se acontecer. Então, a musculatura do diafragma, ela está incoordenada ainda. Então, essa incoordenação faz com que o bebezinho, ele soluce, tá? Esse soluço do bebezinho pode ser por diferença também de pressão, diferença de temperatura. Então, o soluço também se resolve sozinho e mostra uma imaturidade do sistema digestivo e do sistema respiratório da criança. Obstrução nasal. É comum observar o bebezinho dormindo ou até mesmo acordadinho, você escutar um leve ronquinho ali na parte nasal dessa criança. Esse ronco é porque a narina do bebê, ela é muito pequenininha, o diâmetro ele é bem curto. Esse diâmetro, qualquer partícula do ambiente pode fazer com que ocorra uma obstrução, forme uma secreçãozinha lá, e na hora que o ar passa, a gente vai sentir o quê? Vai escutar essa obstrução. Então, essa obstrução pode ser facilmente retirada através de um cotonete, fazendo movimentos circulares na narina da criança e também a aplicação de soro fisiológico. A aplicação de soro fisiológico, ela faz então parte da higiene nasal da criança e não somente quando está resfriado ou gripado. O tipo de aplicação de soro eu deixo bem à vontade os pais. Então, por exemplo, se aqueles pais são de primeira viagem e eles têm medo de usar uma seringa para fazer a lavagem, talvez não é o mais ideal para ser explicado. Às vezes ele vai preferir com conta-gotas, às vezes ele vai preferir um soro em spray. Então, o importante é a aplicação do soro, mas o método a ser utilizado vai ser individualizado para cada caso. E a respiração do nenê é outra coisa que eu gosto de falar para os pais também. Então, assim, eu acho o meu bebê muito cansado. Então, a gente tem que saber, por exemplo, um adulto respira de 14 a 20 vezes em 1 minuto. Então, essa é uma respiração num adulto padrão, sem estar agitado. O bebezinho é bem diferente, ele respira de 40 a 60 vezes em 1 minuto. Então, é comum, por ter essa respiração irregular, ele fazer períodos de taquipneia, né? Ou seja, respirar bem forte, seguidos de algumas pausas respiratórias e depois algumas respirações bem suspirosas, tá? Então, assim, é importante o pai saber contar essa respiração. A respiração é muito fácil de ser contada porque a respiração do bebezinho é predominantemente abdominal, então é só contar os movimentos abdominais dessa criança e ver se está dentro dessa faixa de 40 a 60 movimentos respiratórios por minuto. Passando de 60 é algo preocupante e a criança pode estar em insuficiência respiratória por algum motivo. Aí precisa procurar atendimento médico. Outra dúvida é em relação à icterícia. A icterícia é o quê? É o amarelinho que a criança pode ficar. Esse amarelinho é o acúmulo de uma substância que chama bilirrubina. Essa bilirrubina ela vai acumular na pele do bebezinho, por quê? Porque o fígado do bebezinho, que era para metabolizar essa substância, é um fígado que ainda está imaturo, então ele não tem o seu funcionamento completo. Esse acúmulo desse amarelinho, então, ele é normal acontecer, porém, em alguns casos, quando o acúmulo é muito grande, e isso vai ser avaliado pelo pediatra, né, se está sendo mais ou menos, ele pode causar até problemas neurológicos. Então, assim, para se evitar isso, precisa fazer um exame que é a dosagem dessa bilirrubina, dessa substância, e se tiver alterado, de acordo ali com a idade dessa criança, né, idade em dias no caso, é indicada a fototerapia, que é aquela luz, né, azul, que o bebezinho, infelizmente, tem que voltar para uma internação, tá? Para poder fazer esse procedimento, mas daí não tem os problemas de neurológicos, principalmente, até mesmo de convulsão, que o excesso de bilirrubina pode causar. O tomar banho de sol também é outro mecanismo que ajuda, né, para quebra dessa bilirrubina, tá? Então, banhos de sol, eles são indicados para as crianças de 10 a 15 minutos no dia, né? Lembrando que
no sol antes das 10 horas e no sol depois das 16 horas. Mas esse negócio tem que tomar um pouquinho de cuidado aqui em Campo Grande. Porque, por exemplo, um sol das 9 horas é muito forte, né? Então tem que ter o bom senso ali. Às vezes a gente vai ter que dar um banho de sol bem mais cedo ou bem mais tarde, tá? E o banho de sol também ele é importante para a fixação da vitamina D, tão importante para a nutrição óssea do bebezinho. Horários de mamada. Então, assim, os horários de mamada, eles não são fixos, né? Então, neste início aí de vida do bebezinho, o bebezinho vai mamar em livre demanda. Não tem a quantidade mínima que ele pode mamar e nem a quantidade máxima. Então, é ele que vai fazer o seu tempo de mamada. Porém, o que a gente tem que tomar cuidado? Nos intervalos. Então, assim, o bebezinho, ele não tem um tecido adiposo suficiente para fazer uma reserva energética. Então, se ele passar normalmente de 4 horas sem mamar, seja à noite ou seja de dia, ele corre o risco de fazer hipoglicemia. Então, é isso que a gente tem que falar para os pais. Olha, ele pode mamar a hora que ele quiser, mas observa se está ficando mais de 4 horas sem mamar. Ah, o meu bebê é tão bonzinho, ele dorme a noite inteira, meu bebê de 15 dias de vida, ele dorme a noite inteira. Então, assim, não, isso está errado, ele não está sendo bonzinho. Ele pode estar fazendo períodos de hipoglicemia. Ele está tão molinho que ele não está conseguindo acordar para mamar. Então, isso é uma coisa que tem que se observar. O colocar para rotar. Colocar para rotar é o seguinte, antigamente a gente precisava escutar o barulho do arroto, né? Que é o quê? A deglutição de ar durante a mamada. Só que agora, o que a gente fala é o seguinte, o bebê fez uma mamada, e aí, na hora de retirar ele ali do seio materno, a gente vai colocar ele em posição mais elevada, ele não precisa ficar em pé, ele pode ser simplesmente mais inclinado. E você vai ficar cerca de 20 minutos, de 20 a 30 minutos, 20 minutos já está suficiente. Por que a gente tem que ficar nessa posição? E eu não preciso ficar batendo nas costinhas da criança. Ah, mas eu quero bater. Tudo bem, bate com cuidado, mas sem chacoalhar a criança. Então, essa posição mais elevada vai fazer com que o conteúdo gástrico do leite ali, o leite que está no conteúdo gástrico, ele é processado e já começa um esvaziamento. Então, o risco de voltar o leite, ele é menor quando eu deixo essa criança pelo menos 20 minutos mais inclinado. Mas mesmo assim, eu deixei ali 30 minutos inclinado. Aí eu deitei o bebezinho para deitar. O que aconteceu? Teve todo um refluxo ali. Isso é normal? Isso é normal. Por que é normal? O refluxo no bebezinho, a gente fala que ele é um refluxo fisiológico. O que é refluxo fisiológico? Então, é o conteúdo de leite que sai do estômago, passa pelo esôfago e volta aqui na boquinha do neném. A gente tem, todo mundo, mecanismos anti-refluxo, que é uma válvula, que chama esfíncter esofágico inferior, ele está bem aqui entre o estômago e o esôfago. Essa válvula, ela é competente, ou seja, eu comi, ela abre, acabei de comer, ela fecha, então o alimento não volta. No bebezinho, vamos colocar assim que ela é frouxa, né? Então ela é complacente. Então o bebezinho mama e ao invés de depois dela fechar, ela fica aberta. Então o leite ele vem talhado, né? Quando ele entrou em contato com o suco gástrico e daí ele talhou e retornou. Porém o leite pode voltar com as características normais sem estar talhado. Por quê? Quando o bebezinho mamou, ele mamou tanto que daí a capacidade gástrica dele foi preenchida, o leite não conseguiu adentrar e o leite volta com tudo, tá? Então esses são os bebês que mamam demais. Normalmente o bebê faz esse refluxo fisiológico, o bebê está até sorrindo às vezes, ele está calmo, não gera dor para ele e é um mecanismo normal. O que a gente tem que fazer? Se o bebê ele começa a perder peso, apresenta um grau de irritabilidade muito grande, aí eu posso estar frente a um caso de doença do refluxo. Aí sim eu tenho mecanismos para serem feitos, medicações para serem feitas, mas não é o caso da maioria dos bebês. As medidas anti-refluxo, ou seja, alguns travesseirinhos que eles têm um ângulo de mais ou menos 30 graus, é indicado para estar deitando esse bebezinho de barriguinha para cima, e aqueles 20 minutos que eu falei para vocês de deixar o bebê na posição mais ereta para poder o conteúdo gástrico ser mais esvaziado. Em relação à cor das fezes do bebê, então o bebê em aleitamento materno exclusivo, ele vai ter cores variáveis, né? Até 3 dias de vida, o cocô ele vem preto, ele parece uma graxa e esse cocô é chamado de mecônio. Depois do 3º ou 5º dia de vida, o cocô começa a mudar a sua cor e ele vai ter as tonalidades do amarelo, eu falo assim, que são todas as tonalidades do amarelo e todas as tonalidades do verde. Isso são fezes normais do bebezinho.
a mais marcante, mais predominante é a cor de amarelo gema, tá? Então o cocôzinho, ele é mais diarreico, tá? Então ele não vem fezes moldadas, ele sempre é mais diarreico, então isso são fezes normais. Já a urina do bebezinho, então assim, se é o bebezinho que você troca as fraldas com regularidade, quer dizer que é um bebê que está bem hidratado, ele está mamando muito bem. É comum na primeira semana de vida, às vezes, na urina do bebê, você observar uma coloração alaranjada ou até avermelhada. Já vi também a azulada, né? Então, isso daí é normal e ele representa o quê? A eliminação de uratos que ficam ali na uretra do bebezinho. Então, isso daí é uma fase de transição ali da parte urinária do bebê e não tem nenhum problema acontecer isso. Limpeza do coto umbilical. A limpeza do coto umbilical é uma coisa também muito importante, porque o coto umbilical, que é onde estava ligado lá o cordão umbilical, ele é o lugar de maior importância no sentido de infecção, porque o coto umbilical, quando não limpo, é a primeira porta de entrada para alguma infecção, seja por bactéria ou por vírus. Então, é um lugar que a gente tem que ter um cuidado maior na limpeza. A limpeza ela é feita com álcool 70. A gente tem que lembrar de limpar todo o em volta do coto umbilical. Às vezes se limpa só na parte na frente e esquece de levantar ele. O coto umbilical ele vem clampeado, né, com um grampinho normalmente. Então assim, aí às vezes fica com medo ali de estar mexendo naquele grampo, mas não pode esquecer de fazer a limpeza na parte de baixo. Normalmente não tem uma dor, o bebê às vezes faz uma reação ali na hora da limpeza, mas é mais por causa do gelado. Lembrar que esse coto ele tem que ser bem limpo para ele fazer a sua desidratação e a sua mumificação e depois a sua queda. A queda também é bastante variável, é mais ou menos de 3 até 15 dias, mas tem casos que a queda é com 30 dias, tá? Então isso tem que ser avaliado se está normal ou não. Quanto mais grosso o cordão umbilical, mais demorado é a sua queda. Os banhos do bebezinho, então assim, o banho ele gera uma perda de calor. Então os banhos nesse primeiro momento ali, no primeiro mês de vida, normalmente a gente pede para fazer um banho somente, tá? Para evitar essa perda de calor e também para evitar uma possível perda de peso. Porém, a gente mora num lugar que é muito quente, então às vezes um banho só não é o ideal. O nenê fica irritado, começa a ter até alterações de pele por causa do calor. Então a gente fala que um banho, ele vai ser com sabonetinho, sabonete neutro, sabonete ali específico para o bebê. O outro banho, se precisar dar um segundo ou até mesmo um terceiro banho, somente com água para poder estar refrescando esse bebezinho, tá bom? E são banhos rápidos. Uso de perfumes. Os usos de perfumes dos pais, a gente fala para evitar. A gente não usa perfume na criança, a gente fala que o cheirinho dela é característico da criança, eu não preciso colocar nenhum perfume. A gente tem casos de dermatite e de alergia, então o bebezinho ele tem uma sensibilidade maior, justamente pela sua imaturidade imunológica, então é muito fácil a gente ele poder apresentar alguma alteração de pele ou até respiratória por conta desses produtos, né? Assim como amaciantes, lembrar que os sabonetes para o banho do bebê são sabonetes neutros, são sabonetes à base de glicerina também e com o mínimo de cheiro possível. A lavagem das roupas do bebê, o ideal então é sabão de coco ou sabonetes neutros também. E as trocas das fraldas. Nas trocas das fraldas do bebezinho, o ideal é que você use o quê? Água e um algodão. O lenço umedecido, né, por mais que o lenço umedecido que eu comprei é de recém-nascido, mas os lenços umedecidos, ele tem substâncias, eles têm fragrâncias dentro dele, e isso pode ser irritativo para a pele do bebê. A gente deixa o lenço umedecido para uma eventualidade, ou eu precisei sair e não tinha como, acabei usando o lenço umedecido. Mas no dia a dia, eu falo que tem aqueles disquinhos de algodão, né, que tem uma superfície, tem uns quadradinhos redondinhos, água corrente ou uma aguinha morna, e a limpeza se faz com esses disquinhos, e daí já limpei ali, joguei fora. O uso de pomadas anti-assaduras, ele é indicado, porém não precisa eu usar em todas as trocas de fralda, porque eu preciso também deixar essa área ali para respirar, né? Então a gente fala que a gente precisa deixar a área ali de contato com as fraldas para dar uma respirada,
para poder fazer com que não ocorra o aparecimento de fissuras ou aparecimentos de alguma dermatite ali na região de fraldas. Bom, então era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero ter tirado algumas dúvidas. Na consulta com o seu pediatra, vocês vão poder estar reforçando isso que eu falei, fazendo novas perguntas, e foi muito bom estar aqui com vocês. Obrigada. O nosso objetivo é que você tenha conhecimento e autonomia neste processo e se sinta confiante em tudo que está por vir. Obrigada e até logo!